Bom dia a todos, meus irmãos, meus amigos, por mais esta oportunidade da casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma fala nossa, através do Evangelho de Jesus, que possamos aprender um pouco mais do seu amor, do entendimento fraterno. Agradecendo sempre a oportunidade que a casa tem nos ofertado, nos favorecido. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas cruzes, os nossos problemas, aquilo que nós carregamos conosco, que muitas vezes questionamos o porquê, de certas coisas, e muitas vezes nós não o sabemos. Então, hoje, trazendo aqui do livro, através de Amélia Rodrigues, da obra Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, Quando Voltar a Primavera, ela nos esclarece que Simão havia nascido em Cirene, província romana, a partir do ano 67 a.C., e vinha do campo porque ele era um trabalhador, um homem que se preocupava muito com a sua família também. Ele vinha do campo, passando a acompanhar a sinistra procissão que conduzia Jesus à crucificação, o Gólgota, rumo aquele momento mais difícil, que nós já sabemos. Jesus estava fisicamente cansado, fragilizado, por conta até da vigília, demoradas as agressões que sofrera, das demoradas agressões que ele sofrera, e carregava uma cruz de quase 70 quilos, ele vindo a cambalear. Simão, que já conhecia Jesus, admirava aquele homem, porque ele conhecia muito bem, sabia que era um homem honesto, sincero, um homem que trabalhava em favor das causas do amor e do perdão. Ele comovia-se à distância, comoveu com o seu sofrimento, vindo a ser acolhido pelo soldado para ajudá-lo com a cruz. Diz Amélia Rodrigues que o convocado, ele não reage. Simão não reage. Ele curva-se, oferece o ombro amigo e auxilia Jesus, que lhe dirige um profundo olhar de amor, mesmo sabendo que Jesus, naquele momento tão difícil, ainda dirige um momento de amor, um profundo olhar para aquela pessoa. Simão, na visão de Amélia Rodrigues, torna-se um grande exemplo de solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Isto há 2000 anos atrás, então a gente vê naquele momento o quanto este homem fez e o que ele recebeu também em favor, porque de fato a solidariedade, ser amoroso, ser simples, estender as nossas mãos, são atributos de poucos, muito longe, assim, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, muito longe ainda daquilo que deveríamos fazer. A semelhança de Simão, que se aproximou de Jesus, foi compelido a carregar a cruz. Aqueles que também buscam a proximidade com o Evangelho, nós que buscamos, também temos que carregar as nossas cruzes. Porque nós precisamos nos esforçar. Todos aqueles que se esforçam para poder viver, para viver as suas seguras diretrizes, terão que carregar a sua própria cruz. Nós não podemos nunca menosprezar aquilo que foi feito, aquilo que foi dado para nós, porque muitas vezes as cruzes nossas já foi assim programado no passado, muitas vezes por nós mesmos que nós a programamos. E hoje, às vezes, a gente não entende o porquê de certas coisas. E Jesus, ele não... Isto é uma simbologia, carregar a cruz, Como o Jesus, na sua situação, indo para o Calvário, a gente sempre
faz uma analogia, a nossa cruz, a minha cruz, que não deveria de ser assim, deveríamos utilizar de outra maneira o nome, né? Porque pesa um pouco, né? O trabalhador do bem sofrerá calúnias, indiferenças, abandono afetivo, desafios familiares e profissionais, doenças e outras coisas mais que poderão aparecer, que serão suas cruzes. Nós somos todas as nossas cruzes. Mas se nós formos fiel a Deus e a Jesus, se nós soubermos afrontar com dignidade, com amor, as experiências que foi nos proposto na vida espiritual, nós teremos um benefício. E aí no final nós iremos saber os porquês desses acontecimentos que têm nos proporcionado tantas coisas para ser feito em favor nosso, em favor da nossa sociedade. Porque nós precisamos fazer luz em nossas vidas, tanto no plano material como no plano espiritual. Nos dois planos, não há conquista sem esforço. É o progresso que nós precisamos ter. Toda conquista nossa tem que ter um esforço. Se nós não nos esforçarmos, não tem conquista. É preciso, sim, ter um pouco mais de esforço, acreditar naquilo que devemos que passar e fazer e confiar em Jesus. Seja uma doença, uma perda de um ente querido, um parente, um amigo, isto também é um crescimento. Toda dor é um crescimento. Para os desencarnados, aqueles nossos irmãos que já partiram antes, que estão no plano espiritual, a maior dificuldade deles são os vícios não superados. Porque quando a gente consegue superar as nossas dificuldades, aliviar os nossos pesos, nós partimos de uma maneira mais leve. Quando a gente não consegue superar os nossos vícios, é uma dificuldade muito grande no plano espiritual. A evolução, então, é feita tanto aqui quanto lá. É preciso que nós tenhamos esse entendimento sublime, superior, e superar tudo isso que venha a ocorrer em nosso campo. Se nós buscarmos a nossa redenção, é nosso esforço é o caminho único para alcançarmos e tomar a nossa cruz. Nós precisamos da libertação almejada. E esta libertação almejada, ela vem através da nossa renúncia de várias situações, do amor, do entendimento, do perdão, da singeleza, e trabalhar em favor de tudo aquilo que está no nosso caminho. Esta libertação almejada, ela requer trabalho, ela requer crescimento, superação, sem colocar em nós, na nossa frente, as nossas cruzes, porque todos nós temos algo, alguma coisa a ser superado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então vejam essas palavras, esses pensamentos que faz a gente analisar pouco a pouco a sublimidade que existe em todos os cantos, em todos os lugares. Do livro Palavras de Vida Eterna, Nossa Cruz, no capítulo 74. A dor é um processo, a perfeição é o fim. Assim sendo, caminhemos dia e noite, da evolução à redenção, em cada qual a sua cruz. Todos nós temos os nossos momentos difíceis que temos que passar. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquirir
consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo como semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a vida, necessidade da paz, temos consigo mesmo a nossa descoberta espiritual. Nós iremos descobrir de imediato a nossa cruz, que cabe ao próprio burilamento do nosso espírito. Porque muitas vidas, muitos dias, muitos momentos, muitas transformações, e que a gente vem passando e nós estamos nós aprendendo, burilando, aperfeiçoando a nossa maneira de agir e compreendendo tudo aquilo que se passa conosco. Isto é muito gratificante quando a gente começa a compreender esse sentimento. Ainda encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam todos ao mesmo impositivo na Terra, de progresso e resgate no círculo carnal. A cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem. Precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo esquisitante e tomar a nossa cruz. É preciso que nós consideremos que a nossa cruz faz parte do nosso caminhar, que nós não venhamos a usá-los, este nome, que deveríamos abolir já, né? Porque quando se fala, eu carrego uma cruz, eu carrego um peso pela minha vida eterna, é um sofrimento. Não, não é um sofrimento. A partir do momento que nós tomarmos conhecimento do porquê disto, nós iremos carregando com muito amor, iremos entender que as forças superiores, porque Deus não dá nada além daquilo que a gente possa fazer, que as nossas forças, se foi dado para nós, é porque nós temos condições. Então nós temos condições, obrigações de poder fazer o melhor para nós mesmos, porque se a gente não o fizer, iremos transgredindo as leis, aquilo que nós prometemos no passado muitas vezes, agredimos a nossa vida, o nosso ambiente, agredimos o planeta todo, como um todo. Então, que a gente possa ser, sim, uma luz pequena, mas que venha a brilhar em todos os lugares, em todos os cantos, e que não venhamos a menosprezar nenhum daqueles que estejam ao nosso redor, porque nós não sabemos. Mas com certeza, algum momento, algum motivo, Deus tem feito para nós grandes coisas boas. Quando estivermos com algum tipo de problema, não venhamos a dizer que a nossa cruz é pesada. Nós não estamos agredindo. Nós precisamos amar o universo. Nós precisamos amar a nós mesmos. Nós precisamos dar valor à nossa vida, a dar valor ao que nós temos, a dar valor ao nosso organismo, ao nosso corpo, à nossa mente, a dar valor se a gente ainda tem condições de trabalhar, se a gente tem condições de amar, de entender e compreender. E não o julgar, e não o criticar. Dores físicas, morais, espirituais, são compromissos, muitas vezes já programados por nós mesmos, compromissos assumidos do passado, e nós às vezes não conseguimos resolver
às vezes até por comodismo, por indisciplina. É preciso que a gente coloque a disciplina. A cruz significa disciplina, transforma a dor em harmonia, em disciplina, em benefício próprio. Paulo de Tarso dizia: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Vejamos então esta palavra, este sentimento que traz para nós este conhecimento do amor fraterno. Se alguém quiser vir até mim, renuncie-te, toma a sua cruz e siga-me. A caminho do Gólgota no Calvário. Cirineu. Cirineu tem 2 filhos, uma muda e cega. Mas ele vai ajudar Jesus. Ele não queria, mas ele o ajuda e fala para Jesus que ele estava com um pouco de pressa, que ele precisava chegar em casa, justamente para cuidar de seus filhos. Mas ao chegar em casa, qual foi a surpresa de Cirineu? A sua filha, que não falava e que também não enxergava, veio dar um abraço e agradeceu, dizendo para ele: as luzes do céu brilharam, parece que existem anjos nos iluminando. Então Cirineu agradece aquele esforço, agradece a Jesus, porque ele deu e recebeu em troca um benefício da própria família, da própria filha, agradecendo as bênçãos recebidas. Mesmo aquilo que a gente faz com pouca vontade, às vezes, nós não sabemos. Foi o caso do Cirineu, que no fundo ele acabou ainda recebendo uma graça maravilhosa para seus filhos, principalmente para sua filha. Então veja o benefício, a cruz que nós carregamos. Cirineu, a partir dali, então, ele não era cristão, depois ele passa, então, a aceitar a nova doutrina, sendo um trabalhador do reino de Deus, em favor de todos aqueles, semeando pelos caminhos por onde ele passava, a boa nova, as grandes sabedoria, o caminhar e o entendimento maior, o entendimento fraterno que ele tinha para consigo mesmo. Então, meus irmãos, que as nossas cruzes sejam leves, que a gente não utiliza mais deste verbo, que a gente possa utilizar de outras maneiras, porque Jesus foi um exemplo para nós na cruz, e aquilo ele deixou para nós grandes coisas boas, para que a gente pudesse refletir mesmo e trazer para dentro de nós um sentimento profundo, porque a dor dele foi muito maior. E nós ainda reclamamos, às vezes, como se o nosso problema não poderia existir. Vamos dar graças a Deus por tudo que nós temos, por estarmos aqui hoje, trabalhando de forma amiga, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, todas as pessoas que fazem parte conosco, e de certa forma transmitir o que há de bom, o que há de melhor, para que a gente possa ter um pouco de paz, um pouco de harmonia, e se tivermos que estender as nossas mãos, que o façamos. Se não pudermos o fazer com as forças manuais, que a gente possa fazer com os pensamentos, né, mentais, porque os pensamentos nós sabemos que têm uma força muito grande também, através das orações, das coisas boas, daquilo que nós queremos, coisas de engrandecimento para nós mesmos. Eu agradeço a oportunidade, tenham todos um bom final de semana e que Jesus os abençoe. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus.